Então existe aí um erro muito grande, né? Pessoas que julgam o irmão, que julgam o outro, né? Tem pessoas que dizem, fulano é fariseu, fulano é um crente de verdade, fulano é o joio, né? E às vezes está julgando, dizendo algo que não sabe, porque não conhece a palavra de Deus. Rapaz do Senhor Jesus, eu tenho certeza que esta palavra que eu trago vai te edificar bastante. É uma palavra de ensino, então preste atenção a esta palavra para que você venha a ser edificado. Assiste até o final, é um vídeo curto, um vídeo pequeno. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa edificação, amém? E não deixa de compartilhar aí para as pessoas que você conhece. Eu tenho visto que os últimos vídeos têm tido muito poucas visualizações, né? Então eu peço que você que acompanha aqui o canal, que você que é inscrito aqui no canal, ou até mesmo você que não é inscrito, aproveita e se inscreve para que você venha a ser edificado, porque todas essas palavras que eu trago aqui, é Deus que manda eu trazer, é Deus que faz eu trazer esses estudos para edificar a igreja, o corpo de Cristo, e para também chamar aquelas pessoas que ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas que venham fazer parte do corpo de Cristo, que venham aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, que venha viver aí a palavra de Deus, que venha aí alcançar a vida eterna, que venha aí obter a salvação que está em Cristo Jesus. Então assista esses vídeos recentes que eu fiz porque estão imperdíveis. Tem aí também um vídeo que eu fiz falando sobre o verdadeiro nome de Deus, onde existem muitas polêmicas, onde muitas pessoas estão confusas, já não sabem mais qual é o nome de Deus. Então biblicamente está lá, o nome de Deus é um vídeo que pode até você achar que é longo, mas é suficiente para que você venha entender. Porque muitos vídeos meus aqui, eles são longos, porque eu não posso trazer um versículo isolado e já dizer a verdadeira interpretação, né? Nós temos que olhar Gênesis, nós temos que olhar o Antigo Testamento, né? Às vezes o Novo Testamento. Então nós temos que olhar toda a Bíblia, né? Porque às vezes nós trazemos um versículo isolado e às vezes confunde ali aquele telespectador, aquela pessoa que já tem um outro versículo em mente e diz, não, mas isso não é verdade, porque existe aquele versículo lá. E aí fica às vezes confuso. Então eu trago um estudo completo, então não deixa de assistir. Se você entrar no meu canal, você vai olhar lá em vídeos, clicar em vídeos e vai aparecer os vídeos recentes. Você vai ver que os vídeos recentes estão imperdíveis. Então não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente, porque quando a gente aprende mais da palavra de Deus, nós crescemos espiritualmente, porque o poder está na palavra de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele entra no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá dar continuidade a este conteúdo que eu trago para você, orientada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fariseus, sobre o trigo, sobre o crente, sobre o joio, sobre aquele que sabe que Jesus existe. Então, existem vários tipos de pessoas em uma igreja, né? Igreja que eu falo aqui em uma edificação ali física, né? Uma casa onde se reúnem pessoas para adorar o nosso Deus. Então, existem várias classes de pessoas. E, inclusive, eu trago aqui essas classes de pessoas para que a gente venha conhecer essas pessoas, para que a gente não venha ser enganado. Porque muitas vezes as pessoas são enganadas com esse tipo de pessoas aí, se dizendo que é de Deus, e às vezes até se afasta da igreja, né? Às vezes até se afasta de Jesus. Mas o que eu sempre trago aqui no canal é que nós não somos seguidores das pessoas, nós somos seguidores de Cristo. Então por isso é importante a gente saber diferenciar quem é quem, para que a gente não venha aí ter conclusões precipitadas, não é isso? Então vamos ver agora a primeira classe de pessoas. Eu trago aqui o crente. Quem é o crente? O crente é aquele que crê no Senhor Jesus. É aquele que crê na sua palavra,
aquele que crê nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos. E a palavra de Deus, a Bíblia, quando fala essa palavra crer, ele não está falando simplesmente que Jesus existe, acreditar que Jesus existe, mas essa palavra crer significa em viver a palavra de Deus, em ser realmente o seguidor de Cristo, em praticar a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus, ele é o verbo vivo, então, ou seja, o próprio Jesus é a palavra. Então, quando nós cremos em Jesus, cremos na sua palavra, pois ele é o verbo, nós praticamos a palavra de Deus. Então, o crente é aquele que pratica, que vive a palavra de Deus. O crente é o trigo, relatado na Bíblia, onde vai ter a vida eterna, onde agrada a Deus, agrada a Jesus, agrada o Espírito Santo. Então, o crente é o verdadeiro adorador, é o servo que pratica a palavra de Deus, é o servo que vive a palavra de Deus, é o verdadeiro seguidor de Cristo. Então, logo aquele ditado que o povo diz, crente, até o diabo é um ditado que não é válido, né? Que não condiz com a palavra de Deus. Porque agora nós entramos aqui com essa outra classe de pessoas que são aqueles que sabem que Jesus existe. Por exemplo, o diabo, ele sabe que Jesus existe, mas ele não crê em Jesus. Então, esse ditado que o povo diz que até o diabo é crente não condiz com a palavra de Deus, porque o diabo, ele não é crente, né? O diabo, ele sabe que Jesus existe, ele sabe que Deus existe, mas ele não pratica a palavra de Deus. Ele não vive a palavra de Deus, ele não pratica os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Então, ele sabe que Jesus existe, mas ele não é crente. E nós temos também alguns tipos de ateu, né? Tem ateu que sabe que Jesus existe, tem ateu que não acredita que Jesus existe, mas tem ateu que sabe que Jesus existe, né? Que Jesus existiu, que ele existe, e às vezes até entende que possa sim existir um Deus, criador de todas as coisas, porém, esse ateu, ele não vive a palavra de Deus, ele não pratica a palavra de Deus. Ele sabe que Jesus existe, mas ele não pratica a palavra de Deus. Ele não crê, né, nesse ensinamento, né? Ele não vive a palavra de Deus, ele não entende que Deus, que o Senhor Jesus, ele pode fazer milagres, que a salvação está com Jesus. Eles não vivem os estatutos, as escrituras de Deus, né? Então, por isso ele é até chamado de ateu, por isso. Mas ele sabe que Jesus existe, né? Alguns ateus, eles sabem que Jesus existe, que existem vários tipos de ateu. Então, nós vemos que saber que Jesus existe não é a mesma coisa de ser crente. Ser crente é uma coisa e saber que Jesus existe é outra, totalmente diferente. Nós já vamos entrar também em outra classe de pessoas. Vamos lá para os religiosos. Eu tenho certeza que aí na sua denominação você deve encontrar alguns religiosos. Vamos ver as características desse religioso. O religioso é aquele que diz que é crente, é aquele que se veste como crente, é aquele que vai aos cultos, não perde um culto, é aquele que vive postando ali nas redes sociais, ele lá no culto, né? Ele lá adorando a Deus, ele não perde assim os projetos da denominação, porém ele não vive a palavra. Ou seja, ele acha que ele é crente, ele acha que ele vive a palavra, né? Digamos que aquele ditado é um crente convencido, né? É uma pessoa que eles acham que é crente, que vai para o céu, mas não vão para o céu e nem são crentes. Por quê? Porque eles são religiosos, eles não praticam a palavra de Deus. Eles acham que servir a Deus é ir para a igreja, é ir para o culto. Eles não têm entendimento que servir a Deus tem que praticar a sua palavra. É claro que eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que vai para o culto
né, ela está errada. Não, porque Jesus ele diz que nós temos que congregar. A palavra de Deus diz que nós só somos igreja se nós se reunirmos com outras pessoas, né, para adorar a Deus. Então, se a gente se reunir com outras pessoas para adorar a Deus, nós formamos a igreja, nós formamos o corpo de Cristo. Então, é por isso é importante a gente ir para a igreja, é importante a gente cultuar a Deus, estar ali com as demais pessoas, porque só assim a gente se torna a igreja. E eu já tenho dito aqui que é diferente templo e morada do Espírito Santo do que igreja. Igreja é mais de duas pessoas, duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus. E o templo e morada do Espírito Santo é cada pessoa, onde o Espírito Santo mora em cada um, vive, habita em cada um. Então, uma pessoa é templo e morada do Espírito Santo. E igreja é quando duas pessoas ou mais se reúnem para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Por isso é importante de congregar, né? Claro que nós devemos ir ao culto, mas existem aquelas pessoas que vão para a igreja, todos os cultos, que diz que é crente, que diz que vai para o céu, mas eles não vivem, eles não praticam a palavra de Deus, eles são cegos espiritualmente. O pastor está lá ensinando a palavra, está dizendo que é pecado, que não é, e eles continuam no mesmo erro, eles continuam do mesmo jeito, eles não vivem, eles não praticam, porém estão ali compostos, com roupas de crente, né? Estão ali com a aparência, né, de crente, está ali dizendo que vai para o céu, está ali dizendo que é de Deus, mas não pratica a palavra de Deus, ou seja, não pratica, sempre deixa ali uma brecha, sempre mostra ali um pecado, né, na sua vida, na sua intimidade, na sua casa. E nós conseguimos identificar esses religiosos quando nós frequentamos a casa dele, ou quando, até mesmo numa conversa, né, eles conversando, nós começamos a entender que eles não vivem ali a palavra, né, mas ai daquele que diga a ele que ele não vive, né, porque ele vai dizer, vai afirmar que vai para o céu, ele vai afirmar que vive a palavra de Deus. Então nós conseguimos identificar esses religiosos nas redes sociais, né, vira e mexe tem ali uma brecha, uma coisa ali que ele posta que não é de uma pessoa que realmente pratica a palavra. Às vezes posta até eles praticando um pecado, só que eles não sabem que aquilo é pecado, porque para eles são cegos espiritualmente e eles acham que são de Deus, eles acham que vivem a palavra de Deus. Mas ele tem toda a aparência de uma pessoa que vive a palavra de Deus, né? Apenas eles são enganados, né? Eles acham que vai para o céu. Então esses são os religiosos, né? Aqueles que diz que é para o céu, aqueles que diz que é de Deus, aquele que diz que é crente, que bate o pé, diz que é crente, às vezes até se acha mais do que o outro, mas nem sabe a palavra de Deus, nem sabe que está pecando, porque vai para o culto e acha que ir para o culto todas as vezes é uma pessoa que serve a Deus, né? Então, digamos que é uma pessoa, o religioso ele é uma pessoa que ele vive iludido, né? Ele acha, ele confunde o fato de ir a um culto, ele acha que ele vai lhe tornar ser um verdadeiro servo de Deus, né? Mas não é só isso, além de ir ao culto, nós temos que praticar a palavra de Deus. Então tenho certeza que você conhece aí algum religioso, tenho certeza que você conhece aí um crente, e eu tenho certeza que você conhece aí aqueles que sabem que Jesus existe, mas que não crê, que não vive a palavra de Deus. Vamos agora para mais uma classe de pessoas que eu tenho certeza que você também encontra aí, seja perto da sua casa ou até mesmo na sua congregação, onde você está lá cultuando a Deus. Nós conhecemos também os fariseus. Quem são os fariseus? Na Bíblia é relatado o fariseu como aquele que sabia a palavra, aquele que conhece a palavra, aquele que às vezes está até com vestes ali, né, cheio de enfeites, né? Geralmente o fariseu, por ele conhecer a palavra, ele tem um cargo na igreja. Então, ou seja, uma pessoa que tem um cargo na igreja, que conhece a palavra de Deus,
né? Uma pessoa que sabe até debater ali, porque conhece bem a palavra de Deus, porém ele não vive, né? Ele também pode estar ali sentado nas cadeiras, nas melhores cadeiras, né? Os fariseus antigamente eram sacerdotes, né? Pessoas que sabiam bem a palavra, pessoas que eram devotos ali do Deus vivo, porém ele não praticava a palavra, ou seja, eram hipócritas, né? Então os fariseus são aqueles que conhecem bem a palavra, né? São pessoas bastante inteligentes, porém eles não praticam. E uma característica desses fariseus são aqueles que estão impecáveis, né? Bem arrumados, né? Tem maior orgulho de ter um cargo na igreja, geralmente são soberbos, se acham melhor do que os outros, estão ali muitas vezes de terno e gravata, estão ali bem apessoados, estão ali mostrando que são entendidos, né, da palavra, porém eles não vivem a palavra de Deus, eles não praticam, ele prega uma coisa, mas não vive, são hipócritas e são soberbos, porque eles se acham melhor do que as demais pessoas, né? Então, quando nós vemos uma pessoa ali tão soberba, uma pessoa que tem cargo na igreja, mas é soberba, que entende a palavra, mas ali está mostrando as suas atitudes, que não pratica a palavra, que não vive, está mostrando ali que ele é um hipócrita, então nós já reconhecemos ele como um fariseu. Ok? E tem uma outra classe de pessoas, e essa classe de pessoas é mais difícil reconhecer. É tanto que Jesus diz que a gente não deve separá-lo. Por quê? Porque a gente separando ele, a gente corre o risco de estar afastando o trigo da igreja. Então, ou seja, é o joio. Essa classe de pessoa, o joio, nós vamos conseguir identificá-lo vendo as suas atitudes. Então, veja bem. Nem sempre um joio é um fariseu. Qual é a diferença de um fariseu para um joio, né? O fariseu ele está ali mais pousando de doutor, que sabe as coisas, né? Bem vestidos, né? Cheio de doutrinas de homens, conhecendo a palavra, mas cheio de doutrinas de homens, né? Ele não pratica a palavra de Deus. O joio ele pode ser uma ovelha, não necessariamente ele seja alguém que tenha cargo na igreja. O joio, né, na verdade, ovelha não, um bode, né, um rebelde. Então, o joio, ele tanto pode ter cargo na igreja, como ele pode não ter cargo na igreja. Porém, a diferença do joio, né, o que é primordial aí, a diferença do joio para o fariseu, é que o joio, ele tem maldade. Ele foi plantado na igreja pelo inimigo, como diz Jesus, né? Ele foi plantado pelo diabo. Então, as atitudes do joio, né, são más. Ou seja, ele foi plantado lá para desviar o trigo da presença de Deus. Ele foi plantado lá para fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Então, nas atitudes do joio tem a maldade. Então, ou seja, eu poderia mostrar aqui uma pessoa que se diz ser de Deus, que se parece muito como uma pessoa de Deus. Às vezes a falsidade é tão grande que ele até ajuda um irmão, mas por trás daquela ajuda tem uma maldade, tem uma armadilha, tem algo que ele está tramando ali para prejudicar o irmão. Então tem maldade nas atitudes do joio, como diz a palavra de Deus, né? É uma árvore que dá mau fruto, né? Não é uma árvore que dá bom fruto. Né? Uma árvore má é o joio. Ele tem maldade, ele se parece muito com o trigo, com o crente, né? Parece até que realmente ele pratica a palavra de Deus, né? Parece que realmente ali ele é uma boa pessoa, parece que realmente ali ele ajuda o próximo, né? Mas por trás de tudo isso existe ali uma armadilha, existe ali uma cilada, existe ali um plano para prejudicar a pessoa. Então geralmente são os falsos, né? Os invejosos que estão ali tendo inveja, fazendo algo, tramando algo para o mal, até mesmo para desviar, né, as ovelhas da presença de Deus, para desviar o trigo, né, da presença de Deus. Porque às vezes ele está ali dando um de bonzinho, mas está com um pensamento maligno, né? Nós vemos também o joio, né, aquelas pessoas que
Um exemplo é uma mulher que está na igreja, né, está ali, parece ser uma mulher de Deus, né, parece ser, nossa, ela realmente vai para o céu, aquele negócio todo, só que, né, lá no íntimo dela, ela está com conversinha com algum irmão da igreja, né, querendo, se insinuando, dando em cima do irmão da igreja, né, querendo puxar o irmão mais para a área sexual, querendo desviar o irmão da igreja, querendo desviar o irmão da presença de Deus, e ela aparece para o irmão como realmente sendo uma mulher de Deus, mas no decorrer do caminho ela tem atitudes que não condiz com a palavra de Deus, né? No decorrer do caminho, ela botou ali um laço, né? E às vezes o irmão se desvia e diz, meu Deus, por que eu caí nessa cilada, né? Porque não vigiou. Então, nem todo mundo que se diz ser de Deus é de Deus. Então, fica aí esse alerta, né, para você que quer identificar essas classes de pessoas. Nós vimos hoje no vídeo o crente, o religioso, né? Vimos também que o crente é a mesma coisa do trigo, né? Que o crente é o trigo. O religioso, aquele que acha que Jesus existe, que sabe que Jesus existe, mas que não vive a palavra, que não crê em Jesus. Nós ouvimos também sobre os fariseus, nós ouvimos sobre o joio, amém? Então eu espero que você compartilhe, mas antes de você fechar este vídeo, eu quero trazer também para você algo bem importante para que você venha saber de fato identificar cada pessoa. É preciso que você venha conhecer a palavra de Deus. Por quê? Nós vemos que para a gente identificar todas essas pessoas, nós temos que saber se a pessoa pratica a palavra de Deus ou não. E como nós iremos saber se essa pessoa pratica a palavra de Deus ou não, se nós não sabemos a palavra de Deus? Então existe aí um erro muito grande, né? Pessoas que julgam o irmão, que julgam o outro, né? Tem pessoas que dizem, fulano é fariseu, fulano é um crente de verdade, fulano é o joio, né? E às vezes está julgando, dizendo algo que não sabe, porque não conhece a palavra de Deus. Então é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso saber o que é pecado. E nós sabemos o que é pecado quando nós conhecemos a palavra. Como é que nós vamos saber o que desagrada a Deus, se o que desagrada a Deus está no pecado? Como é que nós vamos saber o que é pecado se a gente não lê a palavra de Deus, não entende, não sabe a palavra de Deus? Então, o que muitas pessoas terminam entrando aí na religiosidade, né? Aí entra aí a classe de pessoa religiosa, que é aquela pessoa que nem sabe o que é pecado, porque não estuda a palavra, às vezes tem preguiça de aprender, quando vê um vídeo de ensino, quando vê uma palavra de ensino, foge, né? Quando tem culto de ensinamento na igreja, foge, porque não tem interesse nisso. Não tem interesse em saber a palavra. Então, muitas vezes está pecando, está ali servindo de vergonha, está todo mundo ali vendo suas atitudes, vendo ali seus erros, mas ele bate no peito dizendo que é de Deus, né? Então, é o religioso, porque para ele só ir para o culto todas as vezes já é o suficiente. Ele acha que ele é de Deus, né? E muitas pessoas também acham que são de Deus só porque não mata, não rouba, não se prostitui. E não são só esses pecados que desagradam a Deus. Existem vários pecados que desagradam a Deus. Existem várias pessoas que acham que vão para o céu e não vão porque estão pecando coisas que ela não sabe que está pecando. Muitas pessoas acham que vai para o céu e não vai porque não sabe a palavra de Deus, não sabe identificar o que é pecado ou não, então eles ficam iludidos. Então, para que a gente venha identificar cada pessoa, cada classe de pessoa, é preciso a gente saber o que de fato diz a palavra de Deus. Para que a gente venha dizer, fulano ele não pratica a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso e ele faz o contrário. Então, a gente precisa saber a palavra de Deus. E hoje nós vemos que muitas pessoas procuram a igreja mais por movimento, né? Gosta de igreja ali de movimento, né? De dança, de tantas outras coisas, não querendo dizer aqui que uma igreja que tenha movimento não tenha palavra. Muitas pessoas fazem essa separação, acham que igreja que tem movimento não tem palavra, mas existem exceções. Existem igrejas que têm movimento, mas que têm a palavra. Existe igreja que acredita nos dons espirituais,
mas que tem ali a palavra, que ensina a verdade. Então existem exceções, né? Mas tem pessoas que gostam de igrejas, né, que não ensinam a palavra, uma igreja que não é bíblica, mas só porque tem um movimento ali, tem festa, tem eventos, tem coisas ali, né, que satisfaz a carne dele, então ele gosta de ir. Então geralmente ele vira o quê? Ele vira uma pessoa religiosa que vai para o culto, que diz que é de Deus, que diz que vai para o céu, mas nem é de Deus nem vai para o céu, porque não vive, não pratica a palavra, né? Tem pessoas também que gostam de igrejas que tem milagres, né? Milagres em cima de milagres. Então tem pessoas que vão para a igreja buscar um milagre, mas não vai para a igreja buscar a salvação, né? Então aí vem aquela palavra, que adianta ganhar o mundo e perder a salvação, né? Tem pessoas que querem milagres, em tal igreja tem milagres, tem cura, né? Tem libertação, fulano foi liberto de algum vício, fulano recebeu um milagre, uma cura. É ótimo receber milagre, é ótimo, mas o milagre não é primordial. O que é primordial é a nossa salvação, né? Jesus morreu por nós para que a gente viesse ter a oportunidade de conhecê-lo, a oportunidade de ter uma nova chance para herdar a vida eterna. Então, muitas pessoas que procuram só milagres terminam perdendo a salvação, porque não está focado na palavra, não quer saber o que significa a palavra, né? E tem pessoas também que só pelo fato de saber que Jesus existe e ele foi batizado, para eles também vão para o céu. Mas eles continuam ali nas mesmas práticas do pecado, porque às vezes não quer abrir mão do pecado e às vezes também nem sabe que está pecando. Por quê? Porque se negou a conhecer a palavra de Deus. E conhecer a palavra de Deus não é só para pregadores. Conhecer a palavra de Deus não é só para pastores. Conhecer a palavra de Deus é para todo ser humano. Todos aqueles que querem ter a salvação, é preciso conhecer a palavra de Deus. Então, antes da gente identificar cada pessoa, fulano é assim, fulano é assado, a gente tem que saber a palavra de Deus. E quando eu digo saber a palavra de Deus, é de fato a palavra de Deus, né? E não doutrinas de homens, porque nós vemos muitos acusadores, né? Fulano usa maquiagem, não é de Deus, fulano não é de Deus. Fulano é uma mulher que ela usa calça, né? Então ela não é de Deus. Ela é uma mulher que usa brinco, ela não é de Deus. Então essas são todas doutrinas de homens, mas não é o que de fato diz a palavra de Deus, né? Então é preciso a gente conhecer a palavra, é preciso a gente conhecer a verdadeira palavra e não a doutrina que os homens, né, que alguns fariseus inventaram, né? Doutrinas, pega ali um versículo, daquele versículo tira ali uma conclusão e fica por isso mesmo, não olha o contexto, não estuda, não vê ali as coisas, né? E já vai ensinando ali para as pessoas, né? E as pessoas acreditam, porque também não examina as escrituras, não estuda e acredita ali naquela pessoa. Então, é importante a gente conhecer a palavra. Importante conhecer a palavra para a nossa salvação, né? Vai beneficiar a nós mesmos, né? Quando nós conhecemos a palavra, né? Vai nos beneficiar. Então, é importante conhecer a palavra de Deus, amém? Então, não deixe de compartilhar essa palavra para as demais pessoas. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?